Olá, boa noite a todos. Começando mais uma live da série de lives aqui do Hospital Reger. Hoje, bom, primeiro me apresentar, né? Sou o Dr. Eduardo Guariglia, sou psiquiatra e psicoterapeuta, atendo no Hospital Reger e fui convidado aqui para mediar e acompanhar essa série de lives aqui realizadas pelo Hospital Reger. Nesse primeiro momento, nós estamos na terceira live de uma primeira série de 4, voltada mais às famílias e idosos. Claro que também aos profissionais, cuidadores, profissionais da área de saúde e outros. Já temos mais gente chegando aqui. Vou chamar a Miriam agora. Entrando. E teremos uma próxima live que encerra esse primeiro ciclo. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite. Essa é a Miriam Pereira, terapeuta ocupacional do Hospital, que estará conosco à noite. Eu ainda estou. Vamos esperar a Cintia entrar aí para estar conosco. Estamos nessa terceira live dessa primeira série de 4. Na próxima semana, sempre às terças às 19. No dia 14, teremos uma live sobre como lidar com os impactos do distanciamento na condição física do idoso, com a fono Lúcia e o fisioterapeuta Caio, do Hospital Região. E após essa, teremos começa uma outra série de lives, novamente, sempre às terças às 19, mais voltada aos profissionais da área de saúde. Qual é a ideia dessas lives? É utilizar toda a experiência que o Hospital Reger e os profissionais têm ao longo desses anos todos e neste momento, aplicada a este momento, que mudou toda a condição que a gente tinha, principalmente em relação aos idosos, já tem uma restrição social maior, né, para ajudar as pessoas a como enfrentar tanto os profissionais quanto os familiares, quanto os próprios idosos, a como lidar com as adversidades que esse momento nos traz. Então, espero que vocês acompanhem, assistam, comentem, falem com amigos, e nós estamos aqui para ajudar e para esclarecer. Por isso, nós programamos essa série de encontros. Bom, como eu estava dizendo, sou Eduardo Guarilha, estou aqui, vou receber a terapeuta ocupacional Miriam Pereira, que já está aqui conosco. Os desafios da TO nesse momento, imagino que são muitos, né? Várias adaptações, né? A TO está tendo que se reinventar. E a enfermeira Cíntia Gomes, também do Hospital Reger, para falar dos desafios da enfermagem nesse momento, das mudanças, que vocês podem imaginar quantas são, né, para a enfermagem também, não só para a TO, mas aí voltado para as pessoas em instituições de longa permanência, sejam hospitais, ou como o Reger, que é um hospital, mas de retaguarda, ou casas de repouso. E a Miriam no atendimento a esses idosos. Assim, eu vi que ela entrou aqui, mas Eu ela não... também vi. Cíntia, você precisa mandar um convite pra gente para eu te puxar para cá. Ou eu Uma acho que tem solicitação, né? uma solicitação como a Miriam fez. Ah, eu consigo chamá-la, peraí. Aí ela falou que já mandou já. Ah, já mandou? Pegou.
Sabendo aqui. Eu fiz um jeito. Você sabe como fazer aí, Miriam? Então, estamos aprendendo enquanto fazemos. Vocês podem observar. Como eu disse, todo mundo se adaptando aqui. Isso mesmo. A gente fez as outras pelo Reger, né? Agora essa foi a primeira que a gente fez em casa. Pior que só você que pode, porque você que tá pelo Sim, Reger. isso eu sei. Tinha aparecido aqui um jeito de chamá-la, mas eu não consegui chamar. Ô, Cíntia, Cíntia, pede a solicitação mais uma vez, né? uma coisa que às vezes funciona é sair e entrar de novo. Aí, acabou de mandar de novo. Você tá vendo aí? Ela mandou aqui, ó. Acabei de mandar de novo. Não, não consigo. Agora sumiram todos os comentários, na verdade. Aí, voltou os comentários. Voltaram. Ô, Cíntia, se você sair e voltar, será que não é mais fácil? E pede a solicitação de novo? Espera aí que eu consegui entrar, onde tinha entrado. Buscar sítio. É isso mesmo, gente. A pandemia é isso. A gente tentando descobrir várias formas de se comunicar e a gente apanha um pouco, né, Eduardo? Até isso virar no automático, é isso mesmo. Nossa, É isso. nem fale. Pode falar, Miriam. Na verdade, tudo isso, gente, foi combinado. A gente combinou para fazer essa vivência com vocês de como está sendo difícil a gente se adaptar à pandemia. Não essa é a parte mais legal. TO, psiquiatra, tudo junto, já quer fazer uma vivência. Ó, a gente já queria fazer uma vivência com vocês. Pandemia é isso. Vamos nos adaptando. Um caos. A gente está vivendo um caos. Eu não, de fato não estou conseguindo aqui. Clico. Aí a Daiane entrou, Eduardo, não tá aí para ajudar a gente, tá aí em casa, só dando risada, gente. Bom, vou começar de alguma forma, né? A gente tem um tempo limitado, daí a gente vê como é que faz. De repente a gente faz um segundo momento com a Cíntia. De repente dá para fazer como a gente gostaria, todo mundo junto. Bom, né, eu queria que você falasse pra gente quais são os desafios desse momento, como é que você vê as principais mudanças e as principais preocupações no cuidado do idoso nesse momento que é tão necessário, mais do que antes, né, já era necessário, agora mais ainda, essa atenção a esse público que está mais isolado do que os outros. Está todo mundo em isolamento social, o do idoso é 1,5 a mais ou 2 a mais do que de todo mundo. Queria que você contasse aí qual a sua experiência, quais os momentos que você passou durante essa história, agora que já estamos quase 4 meses, né? Na verdade, a gente pode pensar que o sujeito foco é o idoso, né? Essa pandemia veio para colocar o idoso em evidência. Foi o grupo mais afetado, se a gente pensar, né? Não só pelo risco da doença, mas esse impacto todo dentro da rotina. A gente conversou. Para a TO, falar de rotina é uma delícia, porque
a gente enxerga toda a nossa intervenção baseada na rotina. A gente vê a rotina da pessoa para ver quais são as áreas que a gente pode trabalhar, né? Então, voltando a falar da pandemia. A gente vê um grupo, então, que dormiu e acordou e, de repente, não pôde mais sair de casa. Por quê? Porque vai morrer, porque se pegar o vírus, e a gente chegou a ver ainda vários comentários, né? Não tem problema, se só morre idoso, né? Era muito comum o pessoal falar, não tem problema, esse vírus é tranquilo, só idoso que morre. Então, assim, se a Ou gente pior imagina... ainda, uma coisa que eu ouvi, mas você trabalha com idosos, né? Com idosos e tal, mas eles têm risco maior, você vai pegar. Eu falei, não, o risco maior é se eles pegarem, não é? Eu sou o risco para mais, eles. né? Isso, o risco sou eu, né? Eles, coitados. Sim. Então, assim, a gente tá vendo esse público que daí dormiu e acordou cheio de medo, porque sim, todo mundo alertando, o risco é pro idoso, e o idoso que morre se pegar o vírus, com uma família apavorada, prendendo esse idoso dentro de casa. E daí, se a gente pensar que o idoso já vem de uma fase da vida que ele já aposentou, ele já perdeu um pouco dessa rotina dele, porque se a gente pensar que a rotina, ela é construída das nossas ocupações, né? Então, as nossas atividades de autocuidado, as nossas atividades de trabalho, tudo isso compõe a nossa rotina. Então, a gente fala do idoso que já vem perdendo todas essas ocupações. É uma mãe que sempre cozinhou e daí os filhos saíram de casa. Então, já vem com uma rotina fragilizada. O idoso já tem como padrão essa rotina fragilizada. E daí, com esse vírus, acontece isso. Ele não pode mais sair de casa, ele não pode mais fazer a rotina dele, que se resumiu, após a aposentadoria, de repente, ir ao banco, comprar o jornal na banca, ir à igreja, ir à missa, ir ao culto, enfim. Então, assim, esse é o impacto na vida deles, né? Na verdade, a gente perde a rotina em 100% do idoso e ele passa a ficar dentro de casa. É isso. Volta a sua pergunta, Eduardo, só para ver se eu... Sim. eu volto, só para ver se eu não perdi a linha da sua pergunta. Assim, acho que você está indo na linha, é uma construção, né? Acho que esse momento, e acho que essa bagunça, né, que acontece nas próprias lives, né, dessa adaptação a tudo isso, quer dizer, o idoso, ele tem uma questão com a rotina, que é muitas vezes própria dele, que ele precisa se organizar. Os idosos às vezes são mais metódicos, mais esquemáticos até para se organizar, e cria-se uma rotina. É a vida dele, que ele se organiza a partir da série de transformações que ele tem ao longo da vida. Vamos pensar que era uma pessoa que trabalhava, que era um pai de família, que tinha os filhos, e de repente ou está sozinho, ou a esposa com o marido, mas muda toda a conjuntura e perde-se todo um contexto social de papéis sociais, do profissional, do pai, daquela pessoa que vai para a feira, ou vai para um lugar, ou vai para o outro, tem uma rotina, isso vai minguando numa Sim. realidade onde já tem uma falta de adaptação, uma falta de adequação com o idoso. Sim. E agora que nós estamos tendo esse envelhecimento da população. E aí organiza-se uma outra estrutura, muitas vezes com profissionais, a TO, por exemplo, até para que não se acelere esse processo de perda das habilidades, tanto cognitivas, funcionais, motoras, enfim. Vamos falar das motoras na semana que vem, mais especificamente, né, globalmente. E aí se organiza uma rotina para que não se perca ou para que se desacelere essa perda. Isso funcionava. Aí vivemos um momento onde a restrição se ampliou infindáveis vezes, ou seja, aquele idoso que não tinha uma dependência muitas vezes, que conseguia manter uma rotina e estava desacelerando as perdas, nesse momento as perdas ficam super aceleradas. Então, as terapias, inclusive a TO, se fariam mais necessárias agora. Então, tem o idoso que já fazia porque precisava, tem o idoso que agora está precisando de mais cuidado porque a academia fechou, os amigos que se encontravam na praça não vão mais, ou o baile da terceira idade, ou seja lá o que for. A casa do idoso está fechado, todo centro de convivência hoje está fechado, né? Como que a TO, né, se organiza nesse momento? O que
possível fazer, tanto no atendimento, quanto as dicas que tem para se dar para as famílias e para os idosos, para esses cuidados. Que rotina é possível? Tá. Vou voltar um pouquinho da sua fala, daí se eu me perder, você traz de volta, tá? Uma coisa legal que você colocou, Eduardo, é assim, ó. A gente falou desse reorganizar, né? Então, a gente vinha de uma rotina, então o idoso acordava, ia para a praça, conversava com os amigos, voltava, ia para o centro de convivência. Aqui em São José, a gente tem muitas atividades dentro da cidade de centro de convivência. A gente tem a Casa do Idoso, a Associação dos Aposentados, a gente tem vários locais para convívio social. Então, a gente está falando desse idoso que veio dessa rotina, daí vai ao supermercado, de repente vai toda semana ao banco, porque não usa um aplicativo igual a gente usa. Então, assim, para a gente refazer a rotina, reorganizar essa rotina, a gente precisa de muita função cognitiva, né? Para a gente tá muito difícil. Se a gente for ver agora, né? Você, acho que no consultório, vê muito mais isso. As pessoas com função cognitiva preservada, com todas as habilidades, se viu assim, travou, porque a gente vem de hábitos que já estão automatizados, então a gente faz a nossa rotina sem pensar muito. E daí, de repente, a gente teve que começar a pensar muito. E nesse cenário de medo, de perder o emprego. Então, assim, falando da gente, já trouxe uma fragilidade para a nossa rotina. E aí a gente usa as nossas funções cognitivas, que estão preservadas, e a gente vai refazendo, remoldando essa rotina. Apanhando para fazer uma live, mas estamos aprendendo. E isso tem essa questão da motivação. Então, assim, se eu estou muito motivada a construir uma nova rotina, isso fica muito mais fácil, né? Então, assim, eu estou motivada porque eu trabalho, porque eu quero passar esse conhecimento, eu quero dividir, eu quero aprender. Apareceram vários cursos online. Então, assim, a gente teve esse suporte para refazer a nossa rotina. Se a gente pensar no idoso, essa motivação, esse querer, assim, ele é muito menor, né? Então, assim, a vontade de reconstruir, de fazer de forma diferente é muito menor. E a gente junta com esse déficit cognitivo. Uhum. Isso. Tanto então, de assim, aprender as mudanças, quanto de responder a elas, né? Pra quê, né? Daí o idoso vai falar, daí a gente fala assim, não, vamos aprender a mexer no Netflix, vamos fazer uma chamada de... Pra quê? Eu pra tô que eu tão vou... bem assim, passei a vida inteira sem isso. Isso. Se a gente escolhe fazer isso, não quero aprender a atender online, vou passar fome, porque a gente teve que aprender para continuar trabalhando, a gente... Pô, um curso super legal que apareceu online, é uma oportunidade. Então, assim, essa motivação que a gente tem, o idoso muitas vezes não tem. Então, a gente está falando em reorganizar uma rotina de um idoso que, então, nesse cenário, já estava perdendo os papéis, já estava, talvez, com uma rotina empobrecida, já tem pouco recurso para se reprogramar e aquela garra pela vida já está muito menor. Por quê? Porque já aposentou, porque já concluiu, porque já não tem ninguém em casa. Então, assim, para a gente ver que não é uma coisa tão simples, né? Não é simples refazer a rotina do idoso. Eu até comentei com você, né, Eduardo, hoje à tarde, que uma amiga minha falou que o pai dela, a rotina dele era acordar, ir na pracinha do Sapa, aqui em São José, de manhã, daí ele voltava, passava no supermercado, almoçava e voltava para a pracinha no mesmo banco, com os mesmos amigos, sentados do mesmo jeito. E daí dormiu, acordou, não pode mais, a gente vai matar esse senhor desse jeito, né? E daí ela contando, ela falou, falei, né? Se ele não morrer de Covid, ele morre por causa do Covid, mas não devido ao Covid, pela infecção. Sim. E é isso, vai murchando, aí esse idoso vai olhar e falar, e agora, o que eu faço? Né? Alguém aqui comentou agora, a Rose, né? Sem contar que muitas vezes o idoso, que é a perda, né? São as perdas, não tem nem audição para conseguir assistir. Ou, por exemplo, lê um livro, tá? Mas eu não consigo ler, não consigo ver as letrinhas, né? Sim, essa parte sensorial. Foi isso que eu falei, o tanto de recurso que o idoso tem para refazer é muito menor, né? A gente tem mais recurso. Mesmo lembrando que para a gente está sendo muito difícil, não está sendo fácil, né? Na verdade, a gente está tendo, se a gente parar para pensar, a gente está tendo um pouco da amostra do que é o envelhecimento. Quando a gente se vê em casa,
sem muitas atividades dentro da nossa rotina, quer dizer, com uma rotina empobrecida, sem tanto contato social. Então, assim, a gente ainda está recebendo uma amostra do que vai ser a nossa velhice, né? É muito bacana, né? Porque a gente não se dá conta que o idoso vive essa restrição, esse isolamento social naturalmente, porque a realidade não é preparada para eles, não tem uma inserção ao idoso, assim como não tem ao deficiente físico, a várias outras questões, mas estamos falando especificamente do idoso. E a gente, né, eu não tinha me atentado a isso, a gente está vivendo um pouco a realidade de um idoso, trancado em casa, sem ver muitas pessoas, tendo que se virar sozinho, sem sair, sem muito acesso, sem muitos lugares para ir, né? Que para jovem tem um monte de lugar para ir. Os idosos às vezes falam, mas é programa social e tal, tem baile da terceira idade e acabou, né? Agora barzinho tem um monte para jovem, né? Para gente Sim. jovem, tem um monte. Eventualmente você vê os idosos em lugares que eles não costumam estar. Mas você espera, por que o idoso não vai? Poderia ir, mas não vai. Sim. E hoje está todo mundo, né, nivelou por baixo, né, nesse aspecto. Então, como você readequa isso? Até legal para ter um pouco, para falar, peraí, o que dá para mudar? Sim, e daí a gente... Eu tô tentando a gente enxergar bem esse cenário, né? Porque parece muito simples. Agora tá em casa, dá um monte de atividade para fazer, chama a TO para ocupar, né? Não falem isso, gente, por favor. Coloca um monte de atividade para fazer e bora. O idoso é mais fácil, porque já está aposentado, não corre risco. Não. Então, eu acho que é legal a gente cavucar bem quem é esse idoso, de qual idoso que a gente está falando e qual o cenário que ele está, né? Se a gente pensar um pouquinho também, outra questão é o idoso que estava acostumado em casa, de manhã saía todo mundo para trabalho, para estudo, e no final do dia voltava. Agora, esse idoso ele tem que lidar com a família inteira dentro de casa, com o neto tendo que estudar, com o filho trabalhando. Esse excesso de estímulo também prejudica, né? Porque se a gente for ver uma rotina, o ideal da rotina é a gente conseguir equilibrar ela com as atividade de autocuidado, atividade de trabalho e de descanso. Então, assim, daqui a pouco uma casa também ela começa a ter uma muvuca, né? Muita gente, muitas atividades que não eram feitas fora de casa, passaram a ser feitas dentro de casa. Então, é uma cozinha que vive suja, é uma casa que não para mais, é música, barulho, brigas, né? A gente sabe o idoso tinha uma rotina dentro daquela casa, sei lá, de sentar, ler, ver TV, ver alguma coisa, ou até no computador, ou uma certa organização. E agora está eventualmente o neto fazendo aula online, aí o pai da família trabalhando, a mãe também, tudo dentro de casa. Várias famílias têm me falado isso, né? Como é que se reorganiza, né? Quem que fica no computador? Qual que é a prioridade? O trabalho ou a escola? E aí o idoso, obviamente, vai ser relegado, né? Porque, eu tô trabalhando. Pai, eu tô trabalhando, tem que trabalhar. O neto tem que ver a aula, né? Não, mas e a TV, meu computador e as minhas coisas, né? Mas na escala de prioridade, nessa escala de prioridade em casa, ele acaba indo para o final da fila, não tem como, né? E assim vai essa desorganização dentro de casa, e sem contar que as relações estão muito delicadas, né? Claro que você pode falar muito melhor do que eu disso, mas a gente vê marido e mulher, filho, essas relações estão bem delicadas. E pensar na política que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo com influência de muita coisa, né? Muita coisa acontecendo nesse cenário. Então, de muita coisa. Então, o Dr. Roberto, né, da primeira live, que é do teatro, o diretor clínico, né, do Hospital Reger, falou na primeira, né, tem que se reinventar, é a Terra 3.0, aquela realidade não existe mais, é outra, que é o que puxa o cognitivo, a readaptação, se para a gente está difícil, para as crianças está difícil, para o idoso. E essa convivência mais intensa, mais frequente, mais intensa, né, as duas coisas aconteceram, todo mundo mais tempo junto num espaço mais confinado, traz à tona uma série de questões que estavam lá dormentes e que não passavam um certo limiar, né, de readequação mesmo.
frente a uma situação adversa que já pede readequação de cada indivíduo. Sim. Não, e assim, ó, pensa comigo, daí é esse personagem que tá lutando pro casamento continuar bem, uma pessoa que sempre trabalhou fora, daqui a pouco virou a professora do filho. Então, nesse cenário, essa pessoa tem uma mãe dentro de casa. E ela vai ter que ter essa habilidade de manter a rotina dessa mãe estruturada. É muito delicado, né? Muito difícil. E é nessa que foi o que a gente falou. Na lista de prioridade, tá tudo explodindo tudo, que na lista de prioridade quem fica quietinho vai passar despercebido. E quem vai ficar quietinho é o idoso. Se ele não gritar, se ele não gritar, ele vai ficar quietinho. O Robson tem uma pergunta aqui. Se idoso mais ativo, após a pandemia, buscará aprender mais sobre tecnologias para outras experiências de socialização? Você está tendo algum retorno em relação a isso? Ah, sim. Sim. Não é nem após, né? É atual. Hoje os idosos estão aprendendo. Eu trabalho, além do Reger, né? Eu trabalho na Associação dos Aposentados. E a gente está fechado para os atendimentos, então a gente começou a fazer algumas atividades, grava vídeo no YouTube, daí manda para eles. Muitos estão aprendendo. Eles falaram, olha, Miriam, nunca tentei, me ajuda, me dá uma dica, como que eu faço? Então, assim, a tecnologia é o que está salvando. Hoje, como o doutor Roberto disse, né, a gente deu um pulo, deu um boom para a tecnologia. E é ela que está sustentando. Meses, né? Assim. Sim. Então, assim, e é o que reforça essa dificuldade do idoso se reorganizar, porque a tecnologia não é tão presente na vida deles, pouquíssimo. Se a gente for colocar num gráfico, a representação mínima de idosos que antes da pandemia utilizavam qualquer meio de tecnologia, né? Mas hoje sim, Robson, eu enxergo que a busca por essa tecnologia é muito, muito maior. Até as de lazer, né? O Netflix, com certeza. Eu acredito sim. Assim, os próprios atendimentos, né? Assim, a gente sim. tem, só para o pessoal que entrou depois, a gente teria, a Cíntia Gomes estaria com a gente, mas por algum motivo a gente não conseguiu botar os três. Então, vou chamar ela no segundo momento agora, né? Então, não sei se a Miriam tem mais alguma coisa importante para falar. Se alguém tem alguma coisa para perguntar para ela, a Miriam sairia, entraria a Cíntia. Vamos tentar, eu vou continuar aqui. Se readaptar. E como é que atender online? TO é possível atender online? Como é que é esse desafio? Se você me perguntasse um tempo atrás, eu ia falar, ai, não inventa nada disso que é muito difícil. Mas hoje a gente descobre que sim, que é possível. Todo mundo se adapta? Não. Principalmente paciente com demência, o que eu percebi, né, da minha vivência, de repente alguém pode ter outra experiência. A minha foi assim. Paciente com demência inicial, por exemplo, foi muito resistente. São pacientes que eu estou fazendo acompanhamento, assim, eu ligo para a família, vejo se está tudo bem, porque eles não toparam. É uma fase que a demência, ela tá ali, a pessoa ela tem a crítica daquela, ela tá se percebendo com dificuldade. Então, assim, eu lançaria um desafio a mais. E a rotina já está muito difícil. A demência um pouquinho mais para frente, eu consigo usar o apoio da família. Então, se eu tenho uma família bacana... Como as escolas estão fazendo. Isso mesmo. Então, se eu tenho uma família ali presente, se eu tenho um cuidador bacana, eu consigo usar como recurso. É delicado na demência, porque essa questão do que é real, do que é virtual é muito delicado. Então, assim, a gente tem que tentar. Eu lembro o primeiro atendimento que eu fiz online durante essa pandemia, eu falei para minha paciente assim, eu falei assim, ó, vai ser novo para você, vai ser novo para mim e a gente vai aprender junto. O gostoso é atender ao vivo, né? Mas a gente se vira como pode. A gente tem uma live que a gente vai falar bem específico do atendimento online, como que está sendo para a equipe multi. Que a gente vai poder na segunda rodada a gente vai poder desenvolver um pouquinho mais. Antes de você me desligar para tentar falar com a Cíntia, teve uma coisa que você falou. O que a gente pode deixar de orientação? Porque até agora a gente levantou alguns problemas, né? A gente viu como tá difícil para o idoso, como que a rotina dele tá ruim.
Então, acho que vale a gente pensar um pouquinho o que a gente faz para melhorar essa rotina. Notícia ruim é que não tem uma fórmula, a gente não tem uma receitinha para passar e daí siga e vai dar tudo certo. Isso não tem. O que eu queria colocar aqui, assim, a gente não pode esquecer que cada idoso é um. A gente não pode esquecer que a rotina ideal é aquela que divide. Se a gente colocar num gráfico de pizza, assim, as atividades elas têm que ser proporcionais. As atividades elas precisam ter prazer. A gente já está vivendo com muito medo, muita angústia. Então, assim, inserir atividade na vida do idoso não é simplesmente socar um monte de coisa que a gente gosta de fazer e achar que está tudo bem. Ou coloca na frente da televisão e deixa o jornal sangrento correndo e o idoso ali na frente assistindo. Não tem que ser muito delicada essa busca de qual a atividade ideal. Acredito que outra coisa importante é a gente ver o que a pessoa tem, o que aquele idoso tem de recurso, tanto cognitivo, como alguém falou aí da questão visual ou auditiva, não sei. Eles estão perdendo, né, funções sensoriais. Então, assim, quem foi aquele idoso, com o que ele trabalhava, o que hoje ele tem de recurso para a gente usar, o que ele tem. Eu não vou, se ele tá com dificuldade de memória, eu não vou ficar pondo ele para fazer um jogo de memória toda hora. Não vai frustrar, vai angustiar. E a vida já tá bem angustiante. Então, são coisas que a gente precisa pensar para poder inserir essas atividades, né? Acho que é super importante a gente pensar. Última orientação. Gente, eu não paro de falar, meu Deus. Uma coisa super legal que eu acho que a gente tem que pensar é assim, lembrar um pouquinho da diferença da palavra autonomia e independência, né? A independência é a pessoa poder sair de casa, ir lá no mercado e comprar as coisas dela. Isso é independência. Hoje eles não podem fazer isso de jeito nenhum, tem que ficar dentro de casa mesmo. Perderam a independência, uma pena, mas perderam. Outra coisa é a autonomia, que é o nosso direito de escolher as coisas. Então, assim, para o familiar que está em casa, está fazendo as compras, está dando um suporte, pergunta, né? Qual que é a marca? Eu vou comprar, mas qual que é a marca que você gosta de sabonete? Qual que é o detergente que você usa? Então, assim, tudo isso a gente garante essa autonomia, esse direito de escolha. E de algum jeito faz muito bem. A gente não pode fazer hoje tanta coisa para dar esse suporte para os idosos, principalmente os que estão sozinhos em casa, né? Mas pequenas coisas que a gente se coloca no lugar, a gente consegue mudar, né? O que você fala? Eu ia fazer um monte de comentário, mas estou preocupado aí com o tempo para a Cíntia, que também deve ter bastante coisa para falar. E o povo Cadê? deve A Cíntia, você tá? Porque qualquer coisa a gente pode marcar um dela também. Não quero parar de falar, não. Brincadeira. Né? Mas não por isso, é que eu fiquei preocupada. Nesse momento que eu falei na live passada com a Marlene, a nutricionista, para quem não viu, falando da questão da alimentação especificamente. Quer dizer, a Marlene falou muito de rotina, né? E a gente falou disso do afeto, quer dizer, não vai lá e faz a compra. O afeto que não é dado no contato pode ser dado no carinho de comprar o produto que o idoso gosta, aquilo que ele... qualquer comida, qualquer marca, qualquer produto, não. Compra aquele que ele pediu. Pai, mãe, o que você quer? Isso, pô, não tinha, pode ser esse, comprei outro, desculpa. Quer dizer, aí entra o afeto de uma outra forma, não no abraço, num carinho, numa conversa, num bate-papo, mas no que é possível hoje. E como disse a Marlene, não precisa necessariamente ser coisa doce, né? Que a gente tem essa ligação do açúcar com carinho, né? Mas não, comprei essas frutas, dá pra gente fazer de um jeito saudável, né? O idoso que está sozinho em casa, o repertório está muito empobrecido, né? Então, se a gente pensa nessas ligações por vídeo, colocar neto para falar junto, tudo isso faz bem, tira desse... Porque se a gente pensar, por exemplo, um casal sozinho, um idoso sozinho, tá vivendo o quê, Eduardo? Tá vivendo as doenças que eles... isso, o repertório é isso, é o jornal... Então, assim, quando você coloca uma criança para falar, quando você vem, né? E quando a gente faz uma ligação por vídeo, pelo amor de Deus, gente, não vai falar de problema, né? Fala de coisa boa, fala de coisa leve, porque tudo isso com certeza vai ajudar muito nessa rotininha que tá difícil, né? Bom, vamos tentar chamar a Cíntia aí, que ela tá falando que você fala demais já. Eu falo. Pode me parar, senão eu não paro. Então, a Miriam vai sair, eu agradeço.
Eu vou continuar por aqui, vou tentar chamar a Cíntia, não vai parar. Se não conseguir chamar a Cíntia, a Miriam volta, que tem um monte de coisa para Eu não falar. sei como que eu saio, gente. Pera aí um Eu tiro pouquinho. você. Ai, Eu te tiro. mentira. Obrigado, gente. Obrigado aí todo Obrigado, Miriam. mundo. Fiquem aí para continuar conversando com a Cíntia. Bom, Cíntia, faz o convite aí para eu colocar você para dentro, então. Ah, tá aqui. Pronto. Oi, Olá, conseguimos. Não era como a gente eu vim queria, dar mas tchau. não, não. Você veio falar do que você está passando aí. Bom, desculpa, pessoal, era para termos Imagina, falado os três ao mesmo tempo, mas vamos fazer do jeito que dá. Estamos aprendendo junto todos, aqui sim, apanhando todos acontece. da pandemia. É, Então, Cíntia, queria que você falasse para a gente, a Cíntia Gomes, enfermeira do Hospital Reger, apresentar para quem tudo entrou bem? depois. Como é que fica a rotina dentro de uma instituição? Me conta quais os desafios que você está vivendo para manter aí. Você que tem uma ampla experiência aí, está tendo que rebolar nesse momento, como todos nós, né? Não é fácil, né? Nós estamos todos vivendo muitos desafios, assim, são desafios diários, né? Eu uso muito aquela frase, um dia de cada vez, né? Uma coisa por vez. A gente está tendo que se reinventar todos os dias, né? São muitas informações, né? Então, não, de fato, não é fácil. Um enfermeiro, eu sempre falo muito isso. Numa instituição que trabalha com longa permanência, ele é uma referência, né, para os idosos e ele fica muito evidenciado. Numa situação como essa de pandemia, eu tenho batido muito nessa tecla desde o começo, falando de como nós ficamos em evidência, né, como o nosso trabalho ficou evidenciado, visto na mídia, né, desde o começo, como tem se falado muito da enfermagem. Numa instituição de longa permanência, onde nós trabalhamos com idosos demenciados, né, nós trabalhamos na contramão. Então, foi o que a Miriam falou no começo. O que nós tínhamos de informação no começo da pandemia é que esse vírus matava os idosos, né? Então, isso causou muito pânico, aumentou muito a nossa responsabilidade como profissional e também criou muito pânico para os familiares, porque tinha, né, muito medo envolvido. Nós fizemos muitas restrições, então os familiares foram restritos, né? Diminuíram os horários de visitas, os dias de visitas durante a Os semana, cuidadores, que tem os cuidador aqui cuidadores também, né? apontando isso. Isso. Os cuidadores também foram restritos, tudo isso porque a gente tentou, estamos fazendo isso todos os dias, né? Estamos tendo sucesso com isso, resguardar ao máximo nossos idosos. Mesmo o idoso demenciado, ele perde a referência dele, né? O idoso, para ele ter um relacionamento, um vínculo com a equipe, né, com o cuidador, com a família, ele tem que ter uma percepção de ter um vínculo, de ter alguém que está ali do lado dele. E eles perderam isso no meio do caminho, né? Então, o cuidador que estava todos os dias, ele não simplesmente não foi mais. O familiar que estava todos os dias também não estava indo mais. Apesar dele ser demenciado, ele não ter essa lembrança, ele tem a percepção do vínculo, né? E O isso, fato dele não lembrar conscientemente não quer dizer que lá dentro dele, onde ele não consegue verbalizar, onde ele não consegue acessar racionalmente, ele não perceba aquela presença. Tanto que se vê o contato afetivo. exatamente. Muitas vezes não lembra da pessoa do nome, mas o contato afetivo mostra que tem Sim, um registro que não é exato. racional. Né? O idoso demenciado, ele tem muito essa percepção, né, do afetivo mesmo. Então, ele muda muito o comportamento dele, o que para a equipe é um desafio, né? E, Teve por outro muita lado, mudança ali dentro do hospital? sim, no começo, sim. Lá no hospital, nós fizemos, setorizamos os pacientes, né? Então, tem o térreo e o primeiro andar, e nós dividimos os pacientes em grupo, para evitar o máximo de aglomeração entre eles mesmo, né? E essa transição também entre os colaboradores. Importante o que você está falando, né? Isso foi muito importante no começo, tanto que a gente está tendo sucesso, né, com essa prevenção até hoje. E foi muito bem visto. No começo foi desafiador,
porque o idoso que estava acostumado a ir na feira, por exemplo, uma terça-feira ensolarada, ele foi perdendo isso, né? A gente não conseguia mais ir ao parque, não conseguia descer mais no jardim para ficar com ele, né? Para ter um grupo, para ter música, as festas que nós fazíamos, né? Então ele foi perdendo isso. Então aí que entra a referência da equipe. Porque não tem mais o cuidador, né? Que ele já tem esse relacionamento afetivo, não tem mais o familiar tão presente nesse momento. E aí que a equipe entra, né, como ator principal. Você está falando algumas coisas muito interessantes, ó, Catiúcia, falando da cabeleireira da manicure, né? Também, Também. perdeu a manicure, Cuidados a pessoais. cabeleireira. Uma coisa que eu sempre, trabalhando com equipes, né, é engraçado como a nossa medicina aqui no Brasil e no Ocidente, ela se baseia, o cuidado em saúde, não a medicina, né? Ela se centra na figura do médico. Mas trabalhando em hospitais, em equipes, mesmo no programa de saúde da família, uma coisa me veio muito clara. Na verdade, quem organiza uma equipe de saúde não é o médico, porque ele é um cara que aparece às vezes, mas é o enfermeiro, é a figura do Sim, enfermeiro, que sim. fica meio uma ligação, né, uma ponto de tensão entre o cliente, paciente, familiar e o médico muitas vezes. Então é a linha de frente, quem É, toca, quem tônica. sim, Pensando nisso, o que eu queria perguntar, como é que foi? Você falou como é que foi para os idosos. sim, Agora, da minha experiência no Regeiro, eu também vi que tem um outro lado que é muito importante, as famílias e os cuidadores. É um tripé, né? sim, Que sim. trabalha junto, que a gente interage o tempo todo. A gente conversou muito sobre isso em várias oportunidades. E trabalhou isso. Como é que foi para as famílias e para os cuidadores essas mudanças? Primeiro, esse medo do contágio, imagino que teve um primeiro momento, né, de apaziguar as famílias, falar calma, 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 estão fazendo. Sim. Depois, as medidas que foram sendo tomadas de distanciamento, de evitar visita, de retirar os cuidadores, né, de afastar nesse momento. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho, né, que tinha um familiar no RG, que faleceu, veio a falecer nesse período, e que se sabia que isso ia acontecer, né, nesse período, e que como que restringe visita, como é que faz? Vai, ó, tá falecendo, não pode ver, como é que faz? Tem que se despedir. Como que foi isso, esse outro lado de falar, ó, estamos tomando os cuidados, inclusive esses cuidados são dois pontos, né? Sim. Provavelmente algumas famílias falando o que vocês vão fazer, eles estão em risco, e outras famílias, mas como assim não posso ver meu idoso, vai ficar sem cuidador? Enfim, várias situações muito delicadas e decisões muito Muito difíceis. difíceis. Nós realmente são momentos muito delicados, né? E são momentos muito peculiares. Para nós, que eu falei no começo, responsabilidade como profissional, ela triplicou nesse momento, né? Porque aumenta muito, nós ficamos muito evidenciados, né? De fato, o nosso trabalho, o nosso cuidado, ele aparece muito nesse momento. Frente a um cenário de muitas incertezas ainda. Exato. Tem esse elo de confiança, né? De segurança. Então, a família, ela precisa confiar na gente para poder isso dar certo, né? Para esse casamento dar certo. Tivemos muitos e muitos questionamentos, por quê, né? Foram vários porquês que apareceram. Fomos muito julgados, né? Porque a impressão que dava inicialmente é que nós não queríamos, mas não era isso. Então, nós tentamos mostrar o tempo todo o porquê de estar fazendo isso. Que o mais importante neste momento, né, sendo julgados ou não, era resguardar o idoso, né? Tentar preservar ele, ter essa prevenção o máximo possível. E isso foi muito delicado. Tivemos algumas reuniões, né? Então a gente precisou fortalecer esse vínculo com a família. Então fizemos algumas reuniões com os familiares, mostramos para eles o porquê de tudo isso, né? Tentando sempre mostrar o porquê que isso era importante naquele momento. Isso foi bem no começo, né? Tivemos bastante dificuldade. Com o passar do tempo, a gente foi criando mais um vínculo de segurança, né? De um vínculo melhor com esses familiares. Já tínhamos antes, mas neste momento foi muito importante. E o nosso trabalho sendo desenvolvido, todo mundo vendo essa questão da prevenção que estava sendo efetiva, foi o que nos ajudou bastante, né? Sim, sim.
né? Estou preocupado aqui com o tempo. Eu Tem tô alguns olhando. depoimentos aqui importantes, né? Sim, É, né, da Lucy, ajuda muito a pensar para quê, sem o porquê, né? Para que eu exatamente. estou Foi o que fazendo nós isso? sempre colocamos desde o início para os familiares. E aí a gente Eu foi acho se que reinventando, mandando foto, fazendo vídeo, fazendo chamada de vídeo, né? A gente foi criando isso, foi criando essa rotina que não era, né? Não estava estabelecida, mas que deu super certo. e a Melissa, que deve ser familiar, falando que foi difícil se afastar nesse tempo, mas confiamos o tempo todo na equipe, né? Isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim aí né, no trabalho com o Reger, né? Eu continuo, para quem não conhece, eu continuo atendendo ali, tenho um consultório ali no Reger, no Viver Mais, mas passei uma temporada atendendo ali as pessoas, os moradores, eu chamo de moradores, né? Os hóspedes, mas o pessoal que está ali no Reger. E o que ficou muito claro para mim nesse trabalho é que o mais importante do que o contato com os idosos era o meu trabalho junto às famílias, Sim, né? Outra coisa que a gente conversava muito, eu e a Cíntia, né? Que sim. ela é de frente, e o meu papel de ouvir as demandas e tentar entender, porque muitas vezes aparecia intenções com a equipe ou desencontros com a equipe, na verdade, questões com o familiar que estava lá. E nesse momento que não dá para ter acesso ao familiar, esses encontros com a família, esse cuidado com a família, acho que fica assim exponencialmente, a importância dele aumenta exponencialmente, porque muitas vezes o familiar já não consegue ter acesso ao idoso, a pessoa está num grau de demência que não, né, fala, não é mais meu pai, não é mais minha mãe, não reconheço, e quer saber. E a equipe é o canal para dar essas informações. Muitas vezes, falar Sim. de um remédio, de uma troca, de se foi ao banheiro, se não foi, se comeu, se não comeu, isso preenche a necessidade da É. família de saber daquele idoso. Sim, às vezes uma simples mensagem no dia, né? Eu tenho muito contato com os familiares todos os dias. Uma simples mensagem, meu pai tá bem? Tá bem. Passou a noite bem? Passou a noite bem. Então, são pequenas coisas que vai criando esse vínculo, né? De confiança e vai dando mais segurança para os familiares, né? Porque é difícil também não tá vendo, né? A gente acredita no que vê. Então, é muito difícil a gente só falar, olha, tá tudo bem, mas não está vendo, né? Então, realmente tem que ter um vínculo, um elo de confiança entre a equipe e o familiar. Eu sempre falo que é um conjunto. Eu brinco muito, assim, quando eu vou fazer alguma aula, alguma coisa, que o idoso, ele vem com um combo, né? É um combo completo. Ele vem com a família, que tem muita angústia, muita dúvida. A maioria das vezes, ele vem com um cuidador super protetor que tá ali e quer mostrar que tá ali. E ele também tem a equipe multidisciplinar, né? Porque trabalhar com idoso é isso, é enfermeira, TO, fisioterapeuta, e isso tudo que nós fizemos até agora e vamos continuar fazendo, né? Por tanto tempo, só deu certo, só está dando certo porque a gente tem uma equipe engajada, que se preocupa com o paciente, que percebe o paciente. Eu falo muito isso para a minha equipe eu brinco porque é a equipe de enfermagem, né? A gente tem que perceber o idoso, né? O só por hoje. Mas ele não vai lembrar amanhã. Mas hoje eu estou aqui, hoje eu consigo perceber o que ele consegue. Então, isso é um casamento de sucesso para mim. É uma equipe engajada, que tem uma percepção do idoso como um todo, que respeita as angústias das famílias, que respeita a equipe que trabalha junto. Eu prezo muito por isso. Não sei se eu consigo demonstrar no meu dia a dia, mas é o que eu acredito muito nisso. Eu não tenho dúvida, vou dar meu depoimento que você demonstra e o que eu ouço falar algumas coisas, né? Acho que você trouxe isso, acho que a Miriam também trouxe. Esse momento, e é uma coisa que eu tenho falado desde o começo dessa pandemia, né, do isolamento e de tudo isso, lá de março, que esse momento nos obriga a viver o momento presente. E você falou isso, o idoso não vai lembrar, sim, mas a gente pensa muito no passado e muito no futuro e não faz o que tem que fazer agora. Esse momento obriga, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E o ontem já não vale mais. A Fernanda fez uma pergunta que eu acho bastante importante, tem a ver com uma fala anterior minha, quando eu estava falando com a Miriam. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para adaptar. Ela pergunta, na verdade, se a gente acha que depois desse momento da pandemia, as pessoas vão ter mais cuidado com o idoso.
né? Eu diria mais empatia, até por estar se sentindo na pele do idoso, como a gente falou, né? Você estava ouvindo. Sim. Eu vou mudar a pergunta para o seguinte: o que que você está sentindo na sua experiência como linha de frente junto às famílias e aos agregados de idosos? Você acha que mudou a visão? Que vai mudar alguma coisa? Tem uma nuance de mudança? Você já percebe alguma mudança? Eu Ou você acredito acha... que sim. Muda muito, né? Eu pelo menos acho que é o que eu vejo, né? O que as pessoas têm demonstrado. Acredito que sim, que vai mudar, pelo menos a percepção, né? De ter um olhar diferenciado, que eu acho bem importante no cuidado no dia a dia. Tá. E aí, eu queria saber, para encerrar, né? Já estamos chegando aqui nos finalmente, para não cortar, como aconteceu da primeira. Você tem alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar desse momento, do que você está aprendendo nesse momento? Eu sei que cada dia é um outro dia e traz uma novidade, né, diferente. Eu estou vivendo esse momento também. Tem alguma dica aí, alguma coisa, alguma última O que coisa? dica, né? O que eu falo como experiência, compartilho essa experiência, acho que é importante falar, é justamente isso. O idoso em si, o cuidado com o idoso, ele precisa de ter um vínculo, e isso a gente constrói no dia a dia. Eu acredito muito no trabalho em equipe, e eu acho que a gente precisa aprender isso, e aprender a incluir a família na equipe, né, para a gente conseguir ter um cuidado diferenciado. Isso é muito importante. Então, a gente tem que aprender é o que eu falei, é o combo. Não tem o idoso separado da equipe e da família, é um combo. Então, a gente tem que aprender a trabalhar junto, se respeitar, que é isso que vai fazer a diferença. Eu acredito muito nisso. Eu estou falando disso porque, de fato, é o que eu acredito. E é o que, de fato, eu vejo como sucesso. E as pessoas aqui também estão falando que sabem que você é assim, né? Isso eu sempre vi, né? Eu falo no programa de treinamento Cuidador do Idoso, né? E falo isso para as famílias. Assim que. Voltou. Voltou. E uma coisa que é um depoimento que não é meu, mas é uma fala minha, que o reger, né, e acho que muito disso é você, né, acho que você tem uma figura central aí, tem muito de você, né, na equipe, é muito acolhedor, parece uma família. Isso foi um familiar que falou hoje para mim, que quando ela vai ao reger, ela se sente acolhida, embora já tenha falecido a pessoa que estava no reger, você sabe quem é. Sim, Né? sim. E acho que isso não é só ela que fala, muitas pessoas sentem. E a própria conformação dele como uma casa também acho que dá isso. Sim. Né? Tem um aconchego, né? Tem. Então, assim, eu queria agradecer a Miriam, a TO, que esteve com a gente na primeira metade, a Cíntia, a enfermeira, Eu que que está com a gente, agradeço. ambas profissionais do Reger. E queria falar que essa é a terceira live de um primeiro ciclo de 4, voltada aos familiares, cuidadores, profissionais, idosos, a todos. Na semana que vem, dia 14, nós teremos a Lúcia Fono e o Caio, fisioterapeuta, para falar sobre como lidar com os impactos do distanciamento na condição física do idoso. Lembrando que as lives são sempre às terças, às 19 horas. E após essa quarta live, que fecha o primeiro ciclo, voltados, né, a esse público mais amplo, teremos um segundo ciclo com várias, sempre às terças às 19, mais voltadas aos profissionais, lógico, e abertas a todos. Então, queria agradecer a todos e Eu que boa agradeço. noite. Obrigada. Obrigado, Miriam, Tchau. também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.